no livro de Atos. Atos, capítulo 3. Vamos conversar a respeito de uma experiência gloriosa que aconteceu na vida de Pedro, do apóstolo Pedro, como também do apóstolo João, quando chegavam no templo para adorar. O texto é bem conhecido dos irmãos, creio, mas nós vamos meditar nele e tirar dele algumas lições preciosas para as nossas vidas, que vão nos ensinar que não podemos guardar para nós mesmos a alegria que um dia nos alcançou. A alegria do Evangelho, do qual um dia nós fomos alcançados, a alegria de Jesus, que um dia chegou às nossas vidas, não pode se restringir a nós, não pode ficar presa a nós, precisa ser multiplicada. E essa é a finalidade, esse é o propósito da Junta de Missões Mundiais. E nós vamos trabalhar dentro desse enfoque, dentro desse tema, alegrar o mundo com a alegria de Jesus, transformar o mundo com a alegria de Jesus. Eu tenho um texto aqui disponibilizado, e se os irmãos quiserem ler por ele, poderão fazê-lo. São 10 versos, e eu vou pedir que cada irmão possa ler um verso. Atos capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Um após outro, os 10 versos. Sei que temos mais do que 10 pessoas, então cada pessoa, por gentileza, só leia um versículo, para que possamos dar oportunidade para que todo mundo possa participar e todos possam ler a palavra do Senhor também. Temos mais do que 10 participantes, então peço aos irmãos que participem fazendo a leitura alternada, um após outro. Eu vou começar. Versículo 1, capítulo 3, versos 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado que nasceu, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola para aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Com isso, Pedro tomou o coxo pela mão e o ajudou a levantar-se. Ao fazer isso, os pés e os tornozelos do homem foram curados e ficaram tão fortes que ele se levantou de um pulo e começou a caminhar. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus. 10. Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Sabe, irmãos, essa palavra veio ao meu coração durante essa semana. Quando eu assumi o compromisso diante, primeiramente, de Deus, de pregar a respeito dessa alegria. Essa alegria que um dia nos alcançou. Essa alegria que só terá sentido se ela for multiplicada. Vejo algumas vezes, não tenho visto mais, algumas vezes, algumas correntes que as pessoas recebem, que você recebe aquela mensagem e precisa mandar para 10 pessoas, e assim, a cada dia, a cada novo envio, a quantidade de pessoas alcançadas vai aumentando. O evangelho precisa acontecer dessa maneira, com essa ferramenta da multiplicação. E eu começo a perceber algumas coisas. Destaquei aqui a realidade da humanidade à nossa volta. A dura realidade daquele homem. Versículo 2. Aleijado de nascença, que ali era colocado, precisava de ajuda, todos os dias para pedir esmola. Destaquei 3 tópicos aí, conforme está sublinhado.
Primeiro, aleijado de nascença. Ou seja, aquele homem, desde a infância, não se sabe ao certo a idade daquele homem, mas ele tinha aquele problema desde que nasceu. Então, quanta dificuldade de locomoção, quanta necessidade de ajuda das pessoas, quanta dificuldade de perspectiva do futuro. Ou seja, aquele homem estava impedido de andar e, em função disso, precisava da ajuda das pessoas, pessoas que pudessem estar disponíveis para ajudá-lo. A segunda coisa que destaquei ali, que era colocado, ou seja, precisava de que alguém pudesse transportá-lo. E eu fico imaginando, irmãos, todos os dias aquela mesma vai e volta. Levá-lo até o templo e depois, no final do dia, alguém pudesse ir até lá e trazê-lo de volta. Como é difícil para uma pessoa ter que viver em função da necessidade constante dos outros. E por último, conforme destaquei, todos os dias para pedir esmola. Aquele homem não tinha perspectiva de futuro. A vida dele estava marcada pela frustração e marcada pela limitação de entender que ia ser para sempre, todos os dias, pedindo esmola. E olhe para a nossa volta, irmãos, e perceba que existem pessoas carentes e necessitadas, não só do pão que alimenta o corpo, mas do pão que alimenta a alma. Muita gente que tem tudo, tem posse, tem bens, tem riquezas, mas não tem o mais importante. Não tem o pão que alimenta as suas almas. Jesus, certa vez, declarou que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quem não lembra daquela experiência do jovem rico, quando foi desafiado por Jesus a abandonar tudo aquilo que ele tinha como presunção, como conhecimento prévio da lei, dos 10 mandamentos, quando ele conhecia desde a sua infância, e Jesus disse, olha, só te falta uma coisa, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e depois volte e você vai ter um tesouro no céu. E nós conhecemos, de maneira tão triste, o final daquela história. Aquele jovem virou as costas para Jesus e foi embora. E a Bíblia diz porque era dono, possuía muitas riquezas. Mais uma coisa que eu destaquei. Todas as pessoas que encontramos, preste atenção nisso que eu destaquei aqui, têm duas condições. Primeiro, são pobres, debilitadas, desnutridas. Não se alimentam do pão da vida. Vive comendo qualquer coisa. Posso lembrar do filho pródigo, quando saiu da casa do pai. Lembra? Enquanto tinha riqueza, enquanto podia comprar as coisas, os amigos se acercaram dele. Mas o dinheiro não dura para sempre. E o dinheiro acabou. E desapareceram os amigos e apareceram os problemas. E a Bíblia diz que ao invés dele se alimentar com as comidas de qualidade da casa do pai, ele estava comendo as comidas dos porcos e nem isso os donos dos porcos lhe davam. Quantas vezes, irmãos, à nossa volta temos o mundo comendo coisas podres, espiritualmente falando. Coisas que estão em decomposição. Coisas que estão trazendo transtornos, doenças para as suas vidas, ao invés de se alimentarem do pão que alimenta a alma. A segunda coisa, como característica dessas pessoas que estão à nossa volta, são ignorantes, carentes de sabedoria, não sabem onde encontrar o pão da vida. Pensam que através das realizações, das redes sociais, podem ser pessoas realizadas, mas no final do dia, percebem que são pessoas tristes, frustradas, que não têm amigos e que não têm não têm onde alcançar essa felicidade e lhe trazer prazer na vida. O pouco que conhecemos da Bíblia, em função muitas vezes nós nos omitimos de anunciar o evangelho a essas pessoas, mas nós precisamos ter essa certeza, irmãos. O pouco que conhecemos da Bíblia é o suficiente para orientá-los, pelo pouco ou nenhum conhecimento deles. Minha mãe tinha um ditado que ela dizia, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso é verdade no evangelho. O pouco conhecimento que nós temos é suficiente para anunciar, para mostrar, para evangelizar essas pessoas que têm conhecimento nenhum. Um conhecimento aprendido através da tradição. Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu avô, e ficam presos à tradição e não aprendem, não acrescentam nada às suas vidas. Por isso, quero desafiar você, e a mim também, a encontrarmos meios, ferramentas, oportunidades para anunciar o evangelho que traz uma alegria sem fim, uma alegria que não é apenas um sentimento, uma alegria que é uma decisão, como aprendemos no domingo passado.
Ou seja, irmãos, à nossa volta tem tanta gente desesperada, tanta gente com fome, espiritualmente falando, e quanto mais buscam, pensando que vão se alimentar, vão ficar cada vez mais desnutridas, em função daquilo que encontram como esperança de alimentar as suas almas. Mas destaquei essa experiência de Pedro e João na cura desse paralítico ou desse coxo, em 3 passagens, ou 3 tópicos, ou 3 características, ensinamentos para as nossas vidas. Primeira delas, diante da calamidade humana, não podemos continuar de braços cruzados. A cada dia, irmãos, ainda que estejamos em isolamento, em quarentena, o Senhor tem nos dado a rica oportunidade de anunciar esse evangelho através das redes sociais, através de uma pessoa, através de um bombeiro no posto de gasolina, através de um caixa no banco, através de um caixa no supermercado. Há 2 semanas aconteceu um fato muito interessante. Não vou dizer isso para me vangloriar, nem para me envaidecer, os irmãos me conhecem, mas sempre que eu tenho oportunidade, quando sou atendido por um caixa, por alguém no supermercado, quando termina aquele atendimento, eu digo, Deus te abençoe. E é interessante como algumas vezes essas pessoas ficam sem saber o que responder. Tá bom, tá certo. Outros ainda dizem amém. Alguns outros dizem que Deus abençoe o senhor também. E eu estava semana outra passada tratando de algum assunto pelo telefone de meu pai. Cancelando o cartão, algumas pendências dele com o certificado, o atestado de óbito dele, mandando correspondência para algumas empresas onde ele tinha conta. Já fiz alguns contatos, mas estavam faltando alguns. E uma moça começou a me atender, e é interessante como essas pessoas que trabalham no telemarketing de algumas empresas já estão calejadas pela maneira como são tratadas, pela maneira como muitas vezes tem que resolver problemas de pessoas que estão desesperadas, muitas vezes que as tratam mal. Mas eu comecei a tratar com cordialidade aquela moça, até porque entendendo que o problema não era dela, o problema era da empresa que ela representava. E a maneira de tratamento com aquela moça foi tão cordial que ela ficou espantada. Ela disse, olha, Senhor, eu ganhei o dia, pela maneira como o Senhor me tratou. E eu, no final, não pude perder a oportunidade, disse que Deus te abençoe. E ela disse, amém. Eu podia ser mais um, que pudesse tratar aquela moça com brutalidade, com arrogância, imaginando que estava coberto de razão, mas eu entendi que aquela é uma oportunidade que eu não sei se eu teria de volta. E nós podemos, irmãos, mudar essa realidade à nossa volta. Não podemos continuar fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, e esperando resultados diferentes para as nossas vidas. Veja o que aqui a primeira lição nos ensina. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Você pode dizer às pessoas, olhe para a minha vida. Quantas vezes a gente quer se prender, ou se acomodar, ou se encostar naquele ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O mundo pode olhar para você. Seu filho pode olhar para você. Sua esposa, seu esposo pode olhar para você. Claro que nós não somos perfeitos, mas somos pessoas restauradas, regeneradas, buscando a cada dia a perfeição. Claro que Pedro desejou que aquele paralítico pudesse olhar para eles com os olhos humanos, contemplar nos seus olhos. Mas a minha pergunta é, você pode pedir ao mundo, às pessoas que estão à sua volta, que copiem suas práticas, seus costumes, suas atitudes, seus compromissos? Olhe para mim, veja o meu exemplo. Se baseie naquilo que eu tenho feito, naquilo que eu tenho, como eu tenho agido, como eu tenho praticado. O mundo carente e necessitado precisa encontrar em nós algo diferente, algo que lhes dê esperança. Não podemos, irmão, desejar transformar o mundo a partir da atitude de outro. O mundo precisa ser transformado, sim, mas a partir de mim, a partir de você. O mundo precisa ser transformado, sim, mas através do seu exemplo, do meu exemplo. Não podemos entregar ou confiar o papel de evangelizar apenas aos missionários, aos pastores. O papel de evangelizar também é meu, também é seu, porque um dia nós fomos alcançados por essa alegria. E o mundo precisa conhecer Jesus através de nós, através do nosso exemplo, através dos nossos relacionamentos. E é tão bom, irmãos, poder experimentar dessa alegria e entender que essa alegria não é um segredo que você recebeu.
Não é algo que alguém disse, olha, não conta para ninguém. Não, pelo contrário. Só terá sentido se ela for multiplicada. Só será sentido se a minha vida, se a sua vida puder exalar esse perfume, o perfume da alegria. Só terá sentido se essa alegria for partilhada com as pessoas que estão à minha volta. O mundo só pode ver Jesus se aqueles que se declaram filhos de Deus, que viveram um dia a experiência de transformação, puderem colocar em prática aquilo que foi anunciado, ou que tem sido anunciado através dos seus lábios. Nós não só conhecemos a solução, nós temos a solução. Diferente de algumas pessoas que conhecem, na teoria, algumas práticas. Conhecem teoricamente como fazê-lo, como consertar um carro, como, quem sabe, fazer um bolo, mas na prática não tem a menor condições ou condição de fazê-lo. Nós conhecemos, porque um dia nós anunciamos, porque um dia nós experimentamos dessa mudança de vida. Só podemos anunciar aquilo que eu conheço. Falei no domingo passado a respeito dessa experiência dos representantes comerciais. De alguém que precisa vender um produto e precisa atestar que o seu produto é bom. Por quê? Porque eu uso. Do mesmo jeito ou mais ainda, irmãos. É a alegria que emana de Jesus. O mundo precisa ver em nós essa alegria. Se eu estou transmitindo essa alegria, o mundo precisa ver que realmente ela produz transformação. Por quê? Porque tem visto em mim. Encontra uma expressão do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3, verso 15. E ele diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados, prontos. Não sejam pegos de surpresa. Não sejam tomados de dificuldade, em função de não estarem preparados. Nós, como cristãos, precisamos estar sempre preparados para anunciar, para testemunhar, para viver, nem sempre falando, mas viver essa alegria que o mundo não sabe onde encontrar, que o mundo não experimenta. Nós temos essa alegria e não podemos permitir que fiquemos calados. O mundo precisa ver Jesus em nós. Você, eu. Um dia fomos transformados. E o mundo só vai poder conhecer Jesus a partir do momento que ele conhecer as nossas atitudes que possam corresponder com aquilo que Jesus ensinava. É triste quando muitas vezes nos referimos a alguma igreja. Olha, eu sou evangélico, mas não sei qual a sua religião, qual a sua igreja. E algumas vezes tenho ouvido com tristeza quando alguém diz, eu conheço alguém que... E esse conheço alguém que traz uma tristeza tão grande, porque a pessoa se declara cristão, mas não tem vivido como Cristo viveu. Não tem trilhado o caminho que Jesus deixou para que pudéssemos seguir. É tão triste a gente entender que é cristão apenas na teoria, mas as suas práticas não condizem com a sua pregação, com aquilo que eles declaram ser. A sua vida pode ser um referencial para as necessidades dos aflitos? Será que a sua vida, a minha vida, tem sido um referencial na vida daqueles que não sabem para onde ir? Será que a maneira que eu tenho me conduzido, me comportado, tem sinalizado a Jesus? A maneira que eu tenho me relacionado com as pessoas, tem mostrado a essas pessoas que realmente houve uma transformação, uma mudança radical em minha vida? Sabe, irmãos, eu louvo a Deus quando encontro experiências como essa, onde alguém viveu, experimentou dessa alegria. Já disse aos irmãos que eu nasci num lar cristão. E muitos como eu, que tiveram esse privilégio de nascer num lar cristão, necessariamente não tiveram essa mudança radical de vida. Porque já viviam, já cresceram dentro da igreja, seja, foi algo natural. Mas eu louvo a Deus quando encontro com alguém que era, que fazia, que vivia, que praticava, e um dia foi alcançado pela essa alegria, e foi transformado, e tem um testemunho dizendo, olha, eu fazia, hoje eu não faço mais, hoje eu ando com Jesus, hoje Jesus é quem dirige a minha vida. Coloquei mais uma pergunta para mim e para você. Eu e você, ou você, podemos dizer, ou posso dizer, olhe para mim? Você pode dizer para as pessoas que estão à sua volta, que trabalham contigo, que se correspondem nas redes sociais, copia as minhas atitudes.
sigam aquilo que eu declaro, porque eu tenho seguido, eu tenho colocado em prática aquilo que eu tenho declarado como sendo verdade. Temos que surpreender o mundo com soluções aos seus problemas. O mundo não consegue resolver seus problemas por conta própria. Nós temos a solução desses problemas e se chama Jesus Cristo de Nazaré. O paralítico esperava receber alguma esmola, mas recebeu algo muito mais valioso. Interessante que o versículo 5 diz assim: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Aquele homem não imaginava o que estava para receber. Aquele homem não imaginava aquilo que Pedro e João tinham para ele. Toda e qualquer moeda que ele havia recebido durante toda a sua vida não podia se comparar com aquilo que Pedro tinha para ele. Com aquele que estava à sua disposição, através daquela experiência do encontro com Pedro. Sabe, irmãos, a gente começa a olhar à nossa volta e percebe quanto tempo nós temos perdido, tratando de assuntos tão triviais, tão fugazes, e esquecemos de anunciar aquilo que importa, aquilo que é verdadeiro. Conversamos com as pessoas nos mais diversos assuntos, e muitas vezes esquecemos de anunciar aquilo que realmente transforma o homem, aquilo que vai dar um novo sentido à vida desse homem. Em função desse milagre realizado por Pedro e João, em função de ter sido num dia de sábado, Pedro e João foram presos. Mas o que me chama a atenção, o que é destacado nessa experiência de prisão, acusados de estarem traindo ou infringindo a lei judaica, é a maneira como eles são identificados. Veja o capítulo 4, verso 13. Depois de serem confrontados, ameaçados, e aí o relato bíblico diz assim, que as autoridades judaicas, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Homens comuns, iletrados, pessoas sem instrução, pessoas das quais não se podia esperar muita coisa, mas o testemunho daqueles homens era algo autêntico, algo verdadeiro. Um testemunho que sinalizava para Jesus. E aquelas autoridades judaicas não puderam chegar a uma outra conclusão. Esses homens estiveram com Jesus. Esses homens trazem em suas vidas o DNA de Jesus. Esses homens trazem para o seu testemunho algo que eles aprenderam com o Mestre e têm colocado em prática. É tão bom, irmãos, quando o mundo consegue ver em nós pessoas transformadas. Não que façamos para ser visto, para ser notado, não, porque essa não é a finalidade. Lembra da experiência de Eliseu? Quando passa na casa daquele casal, e a Bíblia diz que a mulher chama o seu marido e diz: eu estou observando esse homem que passa aqui em nossa casa todo dia, e tenho percebido que esse homem é um homem de Deus. O que é que o mundo tem dito a seu respeito? Dos seus negócios, da maneira como você administra as suas finanças, da maneira como você administra a sua família, da maneira como você trata as pessoas que estão sob uma posição inferior a você. O mundo precisa ver Jesus em nós muito mais do que ouvir apenas. O mundo precisa ver que Jesus transforma a vida, porque um dia transformou a minha vida e transformou a sua vida. Uma segunda lição que eu posso aprender nessa experiência de Pedro, João, diante desse paralítico que não tem nome. Os irmãos percebem que durante todo o relato bíblico, esse homem não é identificado por nome, mas é alguém que teve a sua vida transformada por um encontro, muito mais do que com Pedro e João, o encontro com Jesus. Segunda verdade, o que temos é muito mais precioso do que ouro ou prata. O que nós temos, irmãos, para oferecer ao mundo é muito mais precioso de tudo aquilo que se possa comprar. Porque eu não lembro de experiência, porque eu não posso citar experiências bíblicas? Sim. Lembra de Zaqueu? Quando encontrou Jesus, entendeu que toda a vida pregressa e traição do seu povo, de ser um cobrador de impostos, quem sabe corrupto, abriu mão de tudo isso. Se eu tenho roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. E vou pegar metade dos meus bens e entregar aos pobres. Que experiência maravilhosa. Entender que essa é mudança de vida. Jesus em nenhum momento pediu a Zaqueu que agisse assim. Nenhum momento. Olha, Zaqueu, você precisa, não. O Espírito Santo foi quem convenceu esse homem de mudança de vida. E em função desse testemunho, Jesus disse: olhe, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. É tão bom entender, irmãos, que o mundo está observando, está nos observando,
para saber se aquilo que temos pregado condiz com aquilo que temos vivido. No versículo 6, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Aquele homem não podia imaginar daquela esmola que estava por receber. Aquele homem não podia imaginar da grandeza do valor imensurável que estava por receber, em função daquela palavra de Pedro. Quem sabe ele desejasse receber algum valor, 1 denário, 2 denários, que pudesse satisfazer a sua necessidade imediata. Comprar um pão, comprar um alimento, satisfazer alguma necessidade. Mas aquele homem recebeu uma oferta muito maior do que ele pudesse imaginar e do que ele pudesse merecer. O dinheiro pode proporcionar momentos alegres, mas não traz felicidade. O dinheiro é bom? É. Quem achar que dinheiro não é bom pode me dar. Sendo ilegal, ganho de maneira correta, sem ser corrompido, pode me dar. Se não acha que é bom. Não, o dinheiro é bom, é. Mas não podemos ser escravos do dinheiro. Não podemos tornar escravos do dinheiro e fazer aquilo que o dinheiro manda. O dinheiro proporciona momentos alegres, sim, mas não traz felicidade. Hoje, à tarde, nós tomamos conhecimento de um empresário aqui em Alagoas, em Maceió, dono de uma loja de lubrificantes, de óleo lubrificantes. Esse homem tirou a própria vida. Entrou na empresa, pagou os funcionários, depois amarrou uma corda no telhado da empresa e se jogou e se enforcou. Ou seja, não sei quanto esse homem tinha, se estava tomado por dívidas, mas tinha uma empresa, tinha uma aparente tranquilidade, estabilidade, mas foi tomado pelo desespero. Eu imagino hoje a dor de uma esposa, de filhos que hoje estão sofrendo a dor do luto, desse momento tão doloroso para essa família. Não podemos viver em função do dinheiro, porque o dinheiro tem hoje. Como Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, capítulo 7, do Sermão do Monte. Dinheiro, o ladrão rouba, a traça come, tudo vai causar dano, desgaste, desvalorizar. Coloque o seu tesouro aonde o ladrão nem a traça, nada, nem o ferrugem vai corromper. A tristeza com que aquele homem voltava para casa, dia após dia, havia sido transformada em alegria. Consegue imaginar a transformação do semblante daquele homem? Triste, abatido, acanhado pela mesmice, pela frustração, pela repetição do dia a dia. Aquele dia ele poderia voltar para casa feliz. Não pela oferta que recebeu, pela esmola que recebeu, mas pela transformação que ele recebeu em sua vida. Irmãos, nós podemos mudar a realidade das pessoas que convivem ao nosso lado, que se relacionam conosco. Nós podemos mudar, sim, através de uma palavra, através de um gesto, que essa pessoa talvez não espere, mas é assim que nós podemos mudar a realidade dessas pessoas. Muitos não entendem que é possível não ter tudo e ser feliz assim mesmo. Como é que você não tem? Como é que você não pode? Como é que você não compra? Como é? E pensam que o dinheiro pode comprar tudo, inclusive felicidade. E se espantam quando encontram alguém que não tem posses, que não tem bens materiais, mas tem aquilo que é o mais importante, a presença de Jesus em seu coração. Encontro essa expressão em Apocalipse capítulo 3, verso 17, quando ele falando à igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus, através de João, falando à igreja em Laodiceia, ele diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Você não tem nada. Você não tem nada que possa lhe trazer segurança. Você não tem nada que possa lhe trazer segurança de dias melhores. Precisamos não só falar de Jesus, mas viver os seus ensinos. Falar de Jesus é fácil. Anunciar Jesus é fácil, ainda que seja desafiador. Mas nós precisamos, mais do que falar, viver. E através das nossas práticas, da nossa atitude, do nosso comportamento, das nossas escolhas, o mundo possa conhecer Jesus. O que trazemos no coração é muito mais valioso do que aquilo que trazemos no bolso ou que temos em conta. Tem muita gente, irmãos, que não tem nada, que vive em função de uma ajuda emergencial do governo, mas é a pessoa mais feliz do mundo, porque tem Jesus, porque tem aquilo que realmente importa no momento de agonia, de desespero. E quantos que têm dinheiro, posses, bens, e colocam a cabeça no travesseiro
e não conseguem conciliar o sono, porque não tem aquilo que realmente importa. Tinha um ditado, um adágio popular que diz: cada um só dá o que tem. E é verdade. Cada um só dá o que tem. Ninguém pode dar aquilo que não é seu. Ninguém pode dar aquilo que não é seu. O que você tem dado? O que as pessoas têm recebido de você através dos relacionamentos? Lembro desse suicídio empresário que aconteceu aqui em Maceió. Como tem sido triste perceber que ele não está sozinho, que o grau de pessoas desesperadas, que não têm expectativa de mudança, expectativa de esperança de mudança de vida, e tem tomado atitudes assim, precipitadas. Mas encontra uma terceira e última verdade. O maior milagre não acontece apenas no corpo, mas quando transforma corpo e alma. Já disse aos irmãos que eu sou um admirador daqueles milagres que acontecem por completo. Alguém que era, que fazia, que vivia, foi transformado, foi impactado, foi mudado as suas práticas, e a Bíblia ainda registra aquilo que aconteceu depois que ele se converteu. A experiência de Zaqueu, a Bíblia registra que quem era Zaqueu? Jesus um dia entrou na casa de Zaqueu, entrou na vida de Zaqueu. Zaqueu promete a Jesus aquilo que ele iria fazer, mas a Bíblia não registra aquilo que ele fez. Aquilo que ele fez. Mas também encontramos a experiência do leproso, ali em Gadara. Um homem que vivia nos sepulcros, que se cortava com telhas, que morava nos abrigos. E um dia Jesus transformou aquele homem, libertou aquele homem, e ele volta para casa anunciando aquilo que Jesus lhe fez. E esse é um desses milagres, um milagre completo, do antes, durante e depois. No versículo 8 diz assim: e de um salto, pôs-se em pé e começou a andar, entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Eu destaquei aqui pelo menos 3 momentos de grande importância na vida desse homem. Primeiro, o milagre da cura física, quando a Bíblia registra: pôs-se de pé e começou a andar. Aquilo que parecia ser impossível, Deus transformou em impossível. O milagre da cura física. Aquele homem foi curado. O segundo milagre é o milagre da cura cultural ou social. Depois entrou com eles no pátio do templo. Por que digo isso? Porque as pessoas que traziam consigo doenças eram impedidas de entrar no templo. Porque os judeus entendiam que aquela doença era a maneira de Deus castigar, ter castigado aquela família ou aquele homem. Lembra da experiência do cego de nascença, lá no capítulo 9 de João? Quando encontra aquele cego de nascença, os discípulos perguntam a Jesus: Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse cego? Jesus responde: nem ele, nem seus pais, mas para que nele se manifestasse a glória de Deus. Os judeus entendiam que toda pessoa que trazia consigo uma doença era a maneira que Deus havia encontrado de castigar aquele homem ou aquela família. E aquele homem não entrava no templo. Por quê? Porque ele estava aleijado. E aleijado logo está em pecado. E logo em pecado não pode entrar no templo. Mas a Bíblia diz: depois de curado, entrou com eles no templo. Aquele homem foi restituído à sua dignidade. Aquele homem que, desde que nasceu, não entrava no templo, depois da cura, ele pôde ter a sua dignidade restaurada pelo milagre de Deus na vida dele. E a última transformação, o milagre espiritual, andando, saltando e louvando a Deus. Imagina que aquele homem triste, pesaroso, marcado pela decepção, pela frustração do futuro, agora estava radiante de alegria, andando, saltando e louvando a Deus. Aquele homem não conheceu do poder de Deus, ele passou a ser prova do poder de Deus. Aquele homem não apenas falava daquilo que Jesus podia fazer na vida de alguém. Aquele homem testemunhava através da sua própria vida. É assim que o Evangelho tem sentido, irmãos. Quando acontece em nós, quando transforma as nossas vidas. Por mais que eu não consiga falar, a maneira de me relacionar consegue transmitir claramente a mudança que só o Evangelho pode proporcionar na vida de alguém. Me faz lembrar a experiência daquele cego. Falei disso há pouco. Capítulo 9 de João, versos 24 e 25. Um cego que foi curado por Jesus. Mas Jesus curou aquele homem no dia de sábado. E os judeus começaram a questioná-lo. Se realmente aquela cura tinha sido algo de Deus, algo divino. E começaram a acusar Jesus. Começaram a encontrar em Jesus um pecador. Alguém que profanou, alguém que desobedeceu à lei. E lá no capítulo 9, versos 24 e 25, diz assim: pela segunda vez,
chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, ou seja, jure, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Estão se referindo a Jesus. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. É exatamente o maior milagre que Deus pode operar na vida de alguém. É quando eu sou cego e passo a enxergar a grandeza de Deus. E esse homem não só foi curado da sua doença física, esse homem foi curado da sua doença espiritual. Foi confrontado. Até seus pais, os próprios pais se recusaram a testemunhar em favor dele. Mas esse homem dá um testemunho precioso. Jesus não pode ser um pecador. Por quê? Porque vocês me conheciam, vocês sabiam quem eu era. A minha condição, eu era cego e agora eu vejo. É isso que o mundo precisa ver em nós, irmãos. Mudança de vida, de atitude. E através dessa mudança, possa anunciar o evangelho do nosso Deus. O milagre da multiplicação acontece quando alguém conhece a Jesus a partir do meu testemunho e do seu testemunho. É a multiplicação. É aquela corrente em que eu alcanço alguém, alguém alcança alguém, e assim o evangelho vai impactando vidas, transformando vidas. Nos versículos 9 e 10 diz assim: quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo, que era ele o mesmo homem que eu costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Aquele homem começou a impactar as pessoas. A vida daquele homem começou a transformar o entendimento das pessoas que estão à sua volta. Ficaram perplexos. Mas é ele mesmo. O que aconteceu? Ele foi curado. Deixo aqui cinco necessidades. Atenção. Tem gente à sua volta carecendo de ajuda, pedindo esmola, vivendo abaixo da dignidade do homem. Olhe à sua volta. Tem gente que está precisando da minha e da sua ajuda. Segunda verdade, haja, não perca a rica oportunidade de anunciar o evangelho de Jesus. Não perca. Não sei se vou encontrar com essa pessoa novamente. Não sei se vou trocar mensagem com essa pessoa novamente. Não sei. Quem pode garantir que amanhã eu vou estar aqui ou que essa pessoa vai estar aqui para que eu possa anunciar o evangelho do nosso Deus? Não perca a oportunidade, faça isso agora. Cuidado. Sua atitude pode não ser entendida e nem aceita. Porque foi isso que aconteceu com Pedro e João. Eles foram presos, foram confrontados, foram acusados de profanadores da lei. Muito cuidado. Não pense que vai ser simples, fácil, mas aqui a quarta verdade nos convida. Persevere. Persevere. Ainda que alguém tenha rejeitado, sempre haverá um outro alguém necessitado. Não desista, não desista. Sempre vai aparecer alguém precisando de uma palavra só. Deus te ama, Jesus te ama, Jesus é bom, Deus te abençoe, como eu disse anteriormente. Expressões que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. E por último, testemunhe. Seja testemunha viva do milagre da transformação. Seja eu, seja você, canais das bênçãos do Senhor na vida do mundo. O mundo precisa conhecer da alegria de Jesus. Você é portador dessa alegria. Que Deus nos abençoe, irmãos, e possamos refletir a cada dia a importância que somos e que temos diante das pessoas que estão à nossa volta. Deus abençoe, que sejamos ousados e usados por Deus no anunciar, em pregar o seu evangelho a toda criatura. Amém. Separei um cântico para que pudéssemos cantar. Nick, você pode projetar? Acho que a igreja conhece. Shalom. Acho que os irmãos conhecem, né? Vamos cantar. É uma oração de arrependimento, oração de confissão, mas uma oração de compromisso, de mudar, de mudança de vida, mudança de atitude, que essa oração seja sincera, possa ser fruto de um compromisso, meu, seu, para com Deus. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir.
Se meu agir o teu amor também não refletir. Perdoa-me, Senhor, se meu caminho não seguir. Se falhas cometi, se tua voz mas não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tua missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se campos brancos eu não vi, se sobra-me vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos predicar a ti. Que mais do que oração, irmão, seja um compromisso assumido com o nosso Deus, de realmente repensar as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas relações interpessoais, e que o mundo possa ver Jesus em nós. Vamos orar, falar com o nosso Deus? Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade que tem nos dado de nos aproximar, de estreitar, de encurtar as distâncias, de poder encontrar com o teu povo e transformar esse encontro num espaço de comunhão, de alegria, de compartilhar, de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Obrigado pelos meus irmãos, Senhor, que me proporcionaram essa alegria de estarmos juntos hoje, celebrando o teu nome. Abençoa cada família aqui representada. Tu, mais do que ninguém, conhece as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas dores. Ó Pai, resolve conforme a tua vontade, e que aquilo que vais fazer sirva somente para a honra, a glória e louvor do teu nome. Faz-nos missionários, Senhor. Não missionário enviado a outros países, a outros povos, mas missionários que ficaram em suas casas, vivendo plenamente o teu evangelho. E através das nossas vidas, do nosso exemplo, do nosso testemunho, possamos impactar, transformar vidas. E essas pessoas possam deixar a tristeza, a monotonia, a frustração e experimentarem da alegria que só em Jesus nós podemos desfrutar. Guarda-nos em tudo, perdoa os nossos pecados. É isso que te pedimos, com alegria de poder celebrar o teu nome, o nome santo de Jesus. Amém. Amém.